tempo de liderança. Obrigado, presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores e a todos que nos assistem. Uma honra imensa tê-lo de volta aqui, professor Alberto. Você sabe que eu sou seu fã, né? E estávamos com muita saudade de ter toda a sua oratória, do qual eu aprendo muito. E estou muito feliz de você estar de volta aqui com a gente. E parabéns por essa vitória, né? Foi uma batalha muito grande, muito forte que você travou. Graças a Deus venceu. Vencerá muitas outras que possivelmente possam vir, que não seja essa, outras diferentes. Parabéns a todos do gabinete que estiveram juntos com você. Parabéns a toda a família sua que deu todo o suporte o tempo todo. E Deus abençoe. Senhor presidente, eu, na condição de membro da Comissão de Estudos do Instituto Federal, do qual é presidido pela nossa colega vereadora Guida Calisto, e também como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal, eu gostaria de apresentar minhas congratulações aos alunos do Instituto Federal São Paulo, Campinas, o IFESP, pelas suas conquistas na última Olimpíada de Astronomia, promovido pela Agência Espacial Brasileira. Nós tivemos 3 jovens do IFESP que receberam medalhas de 1º, 2º e 3º lugar nessa Olimpíada. Eu vou falar o nome deles aqui. O Vinícius dos Santos Ribeiro recebeu a medalha de ouro, a Damares Cristina dos Santos recebeu a medalha de prata e o Gustavo Cardoso Fidalgo Ramos a medalha de bronze. Eu também apresento minhas congratulações ao diretor Eberval Castro e a todos os professores do IFESP Campinas, que dedicaram suas vidas para a formação pessoal e para a evolução da nossa sociedade. Eu também gostaria de destacar, presidente, o trabalho do nosso voluntário de gabinete, o senhor Swift Yaguchi, que foi reconhecido pelo presidente da Agência Espacial Brasileira, o senhor Carlos Moura, pelo apoio à educação e ao Instituto Federal de Campinas, bem como aos alunos que receberam as medalhas na Olimpíada de Astronomia. Então, parabéns aos estudantes que participaram dessa Olimpíada e representaram tão bem a nossa cidade de Campinas. Sobre a moção que eu estou apresentando hoje, senhor presidente, é referente à volta das coligações partidárias, que foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado, né? Foi aprovado em 2 votações na Câmara e passou, infelizmente. Mais uma vez, repetindo o exemplo da semana passada, onde ocorreu o aumento do fundo eleitoral para 5, 7 bilhões, que até a semana que vem o presidente da República tem um prazo para vetar e nós esperamos que ele o faça, mas a gente já fica aguardando que ele será um meio termo aí, na casa dos 4 bilhões talvez, porque aquela estratégia de jogar lá em cima para chegar no meio termo, né? Que hoje a gente sabe que é 2 bilhões. Da mesma forma, usando a mesma estratégia, o Congresso Nacional vem querendo colocar o distritão para ser aprovado, um sistema que favorece o caciquismo político e a perpetuação no poder daqueles que têm toda a estrutura da máquina a seu favor e impede a renovação política, impeça que novas figuras venham fazer parte. Eu sou um exemplo, uma pessoa que nunca fui político, nunca quis ser, de repente eu estou aqui porque nós tivemos aqui em Campinas, pela primeira vez na eleição municipal, a não coligação partidária, né? Então, para quem não sabe, a coligação que ela faz com que vários partidos se unam para disputar a eleição. No caso dessa municipal, por exemplo, cada partido teve que concorrer com a sua chapa pura. No Partido Novo nós tivemos 16 pessoas competindo, e aí esses 16 somaram seus votos e foi eleita uma cadeira. O MDB também tem lá os seus 50, o PSDB também.
e assim vai. Mas com a volta da coligação, vai acontecer uma mescla de MDB, de PSDB, de outros partidos. Você imagina só, se o Novo se coligasse com o PSOL. Aí o cara vota num liberal e elege um socialista, ou vice-versa. Se assim pudesse, se assim o quisessem os partidos fazer a coligação. Né? A gente sabe que não vai acontecer isso, mas existem muitos partidos que vão fazer essa união com fins, propósitos fisiológicos que nós sabemos. Tem partidos que não têm capacidade de eleger ninguém, ele vai vender o seu tempo de televisão, de outros privilégios que ele tem, para poder se juntar aos partidos maiores e assim conseguir mais poder de fogo em relação aos outros partidos. Essa aliança não tem como propósito favorecer o eleitor, porque se a gente partir do princípio do ponto de vista do eleitor, o que o eleitor quer? Ele vai votar no Paulo Gaspar, e se o Paulo Gaspar entrar e de repente eu não conseguir concluir meu mandato, sair no meio do mandato, vai assumir a Cris Oliveira, por exemplo, ou algum outro que vai ter a mesma filosofia, os mesmos princípios, os mesmos propósitos. Ou seja, aquilo que ele viu no Paulo Gaspar vai ser continuado pelo seu sucessor. Ou se um deputado for muito bem votado, né, o efeito Tiririca que a gente conhece, que ele vota no Tiririca e elege mais uns 5 de bandeja. Aí você tem os outros 5 que não tem nada a ver com aquele cara que o eleitor votou. É a mesma coisa que você comprar um saco de laranja e vir um monte de abacaxi podre junto. Então isso é uma vergonha, um retrocesso total à volta das coligações. A gente comemorou não ter o distritão, que era muito pior, mas aí passou aí as coligações. Se Deus quiser, a gente espera que o Senado faça o papel dele e não deixa que isso vá avante, porque nós lutamos pela renovação política, pela oportunidade, pela reciclagem, né, de novas figuras. Isso é muito saudável para a democracia. E a gente quer fidelidade partidária. A gente quer que os partidos tenham identidade, que os membros, os filiados, os políticos, os mandatários, todos estejam unidos em torno de propósitos e de ideias. Quando você tem a volta das coligações, você tem uma pluralidade que, a princípio, pode parecer muito democrática, mas ela vem trazer uma confusão na cabeça do eleitor e vem impedir que haja essa continuidade de propósito do que foi eleito para os demais, que ou ele vai trazer junto consigo, ou se ele, como a gente está cansado de ver, né, um vereador, um deputado é eleito, aí no meio do pleito ele vai para uma outra eleição. Então eu sou vereador hoje, o ano que vem eu me candidato a deputado estadual, federal, eu entro lá, deixo a cadeira vazia. Quem vai entrar no meu lugar, se for uma coligação partidária, pode ser alguém que não tenha nada a ver com o que eu defendo. E aí esse eleitor se sente fraudado no seu direito democrático e legítimo. Então, eu peço aos colegas da casa, encarecidamente, na última votação, infelizmente, eu vi um colega levantar o braço contra o aumento dos 5,7 bilhões. Eu prefiro acreditar que ele se equivocou na hora de votar do que acreditar que ele era a favor do aumento dos 5,7 bilhões. Então, hoje eu espero que, democraticamente, essa casa privilegie o eleitor brasileiro e a gente faça valer a opinião dessa Câmara junto à Câmara dos Deputados em Brasília. Muito obrigado, presidente.